Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje o tema é exorcismo e possessão demoníaca. Vocês querem saber mais? Fica comigo que é logo depois da vinheta. Os exorcismos são realizados anualmente na Diocese de Roma. A maioria das pessoas procura auxílio dos sacerdotes porque encontram no antigo sacramento da igreja uma esperança de se verem livres dos seus diversos males. E a maioria delas é composta por mulheres na idade de 25 a 35 anos, de classe média baixa, com certo grau de instrução. Algumas também com ensino superior completo. As sessões elas são realizadas privativamente na maioria dos casos e muitas vezes não tem sinal nenhuma de possessão. Quando o sacerdote ele chega à conclusão que um ou vários demônios estão possuindo o corpo do doente, as bênçãos corriqueiras, ou seja, exorcismos menores, dão lugar ao rito solene da igreja, o exorcismo maior. E muitas sessões podem ser necessárias para que a pessoa ela consiga uma liberação definitiva. Aqueles que professam a crença em possessão demoníaca, por vezes, descrevem sintomas que são comuns também a várias doenças de nível psicológico, como por exemplo a histeria, as manias, a psicose, a síndrome de Tourette, a epilepsia, esquizofrenia e transtornos dissociativos de identidade. Em caso de transtorno dissociativo de identidade, em que a personalidade é questionada quanto à sua identidade, 29% são relatados como possessões legítimas. Além disso, há uma forma de monomania, denominada demoniomania ou demoniopatia, em que o paciente acredita que está possuído por um ou mais demônios. O ataque ele pode vir de diferentes formas, sendo a mais comum a vexação, por meio do qual as pessoas são feridas pelos demônios na saúde, nos bens, no trabalho e na vida afetiva. Na obsessão, por sua vez, o demônio ele produz pensamentos repetitivos e destrutivos, deixando a pessoa num contínuo estado de prostração e desespero, até mesmo ela pensa em tirar a própria vida. As possessões elas são de uma forma muito intensa, mas ao mesmo tempo elas são raras, porque o ataque ele vem de um demônio que toma a posse total do corpo e faz a pessoa agir ou falar como ele quer, e a vítima não consegue resistir. Então, nesse caso, ela não é responsável moralmente por qualquer coisa que ela possa vir a fazer. Ainda há um quarto tipo, que é a infestação, quando a ação demoníaca ela se estende sobre as casas, objetos, animais, lembrando inclusive aquele fenômeno popular do poltergeist. Gabriele Amorth, com efeito, é um dos principais responsáveis pelo atual renovamento das práticas de exorcismo no Vaticano. Desde a sua nomeação como exorcista da Diocese de Roma nos anos 80 pelo cardeal Ugo Poletti, Dom Amorth, discípulo de outro famoso exorcista, o padre Cândido Amantini, se tornou a figura mais influente da prática exorcista no mundo inteiro, ou seja, no mundo católico, comandando há décadas um programa mensal na Rádio Maria, na qual ele narra as suas experiências e divulga e comenta os seus escritos e também atende ligações de toda a Itália com fiéis ouvintes angustiados ou apenas curiosos com o que julgam ser a ação dos demônios em suas vidas. Muitas vezes aquilo que não é válido para muitas culturas, mas ela é uma coisa que de repente é válida para o catolicismo. Como se observa, a professora Talamonte, os sinais de diabolização que precedem a crise de possessão se manifestam assim que o ambiente ritual é definido como um espaço sagrado apartado de tudo aquilo que é vulgar nas criaturas. Então aparece em outras ocasiões também, bastando a presença do exorcista. Na década de 90, quando ele atendia uma cliente, hoje ele está inclusive muito idoso, o Dom Amorth, ele costumava receber essa cliente numa sala reservada, anexa a uma grande igreja. Nela estavam presentes as portas fechadas, além do padre paramentado com a estola roxa, que é o sinal de penitência,
né, a pessoa a ser exorcizada e alguns assistentes entre os membros da família e grupos de oração. A cerimônia ela começava com o sinal da cruz e as aspersões de água benta, que isso aí é o valor apotropaico, ou seja, aquilo que é um ritual para afastar o mal. O demônio então ele se manifestava imediatamente. Os sinais da presença demoníaca eram teatralizados pelo contexto ritual, que incluíam cusparadas, espasmos, menções violentas dirigidas ao exorcista e dificuldade em pronunciar oração, né, acompanhada com uma loquacidade blasfema e sinais de uma verdadeira aversão ao sagrado, né? Os olhos, muitas vezes eles se reviravam, a respiração ela se tornava pesada e difícil, ou então ela acelerava vertiginosamente. O corpo tremia e chegava em muitos casos a uma alteração de consciência que predispõe à assunção do papel do endemoniado. Vozes guturais, rigidez nos membros, paralisia, transe e ao final do ritual, amnésia. Está-se dentro de uma circunscrição mediante o rito do exorcismo e da experiência da possessão. Do outro lado está o exorcista, o operador ritual, com gestos de autoridade, ele se dirige ao outro que fala como endemoniado. Multiplica-se as penas e diz que é o espírito imundo, o poder das trevas, o pai da mentira, a astuciosa serpente e que deve ser precipitada no inferno por São Miguel Arcanjo e calcada pelos pés da Virgem e derrotada pelo sangue do Cordeiro. Pede-lhe um nome, domina-o, humilha-o com a história da salvação, envolve o seu pescoço, né, toda a vida da pessoa ainda endemoniada, com a estola, comprime a cruz exatamente no rosto, né, e lança água benta. Nessa hora, o demônio ele insiste, se debate, mas aos poucos ele retrocede, vai amainando, a vítima cai numa espécie de torpor, às vezes num sono profundo. E a possessão ela chega ao final. O padre então, ele se torna cândido, acolhedor. Não é mais o diabo que está lá, né? É a outra pessoa. Então o membro da igreja deixa aos poucos o contexto ritual. A seguir agora eu vou passar para vocês os sintomas da possessão, que vocês já viram aí, né? Segundo a visão ocultista. Tá? Então eu vou passar as duas agora para vocês poderem entender completamente. Bom, então vamos lá. Na verdade, pessoal, a tentação ela não é exatamente, né, uma coisa do diabo, isso é uma coisa da própria pessoa. Tá? A pessoa ela pode ser tentada pelos seus instintos a cometer qualquer tipo de ato, adultério, seja lá o que for. Não necessariamente, né, você não pode generalizar que qualquer ato negativo que a pessoa venha a cometer, qualquer ato errado, né, você culpar sempre a figura demoníaca é um grande erro. Então, eu acho que nesse ponto a igreja ela extrapola. Por quê? Porque tira a culpa da pessoa e tenta atribuir culpa a uma figura demoníaca que poderia então ter o domínio total sobre a pessoa. Veja bem, pessoal, nós como ocultistas, a gente sabe que a pessoa pode receber influências, mas é sempre assim, a pessoa ela abre a porta, né, por atos que ela comete, ela baixa a densidade energética, né, ela faz coisas erradas, né, coisas que ela sabe que ela está errando, né, de repente ela tem pensamentos de ódio, enfim, vai saber o que ela pensa. Claro que ela vai passar a receber influências de entidades negativas, não necessariamente a figura hipotética demoníaca. Pode ser pura e simplesmente a figura de um espírito obsessor, talvez, né? Ou se a pessoa estiver sendo vítima de ataque espiritual, um quiumba então pressionando a pessoa para fazer coisas erradas. Isso existe, é possível, a entidade realmente pode tomar posse da pessoa e fazer ela cometer algum ato muito errado. Tá? Ou outras vezes a pessoa que é fraca mesmo e acaba cometendo determinados atos. Então é muito importante que se entenda esse ponto claramente. Vamos ao próximo agora.
Na nossa concepção, opressão é uma coisa muito diferente de tudo isso. Opressão é quando você está sendo impulsionado, quando você está sendo oprimido pelo mal, você sente medo, aversão, entendeu? Não são atos, de repente, de ciúmes, ódio, inveja. Esses atos, eles baixam sua densidade energética, sem dúvida nenhuma. Mas na nossa visão, a opressão é quando tem alguma coisa que está cercando você, você sente na sua casa, que tem alguma coisa muito poderosa, né, que está impulsionando você para fazer coisas erradas. De repente, você acaba brigando com as pessoas da sua própria família, fazendo uma tempestade num copo d'água, uma coisa que nem precisava. Então, opressão tem uma outra conotação para nós, ocultistas, tá? Quando você realmente está sendo impulsionado a fazer determinada coisa que você não quer, ou você simplesmente está em pânico porque você se sente observado por uma força de natureza trevosa, não necessariamente demoníaca, né, que está causando aquele mal, aquela opressão, aquele sentimento ruim, sentimentos de pânico e coisas assim desse tipo. Tá bom? Vamos ao próximo. Bom, isso aí a gente já conhece, a vexação, né? São as pessoas que muitas vezes erram. Você não pode atribuir tudo que acontece na sua vida a qualquer espírito, seja ele trevoso, demoníaco ou qualquer coisa que seja, tá? Às vezes o seu negócio não foi bem porque você não pensou o seu negócio direito, tá? Você não cuidou do seu relacionamento, você perdeu o seu relacionamento. Você não cuidou da sua saúde, ficou doente, apesar do médico ter feito recomendações. Então, a vexação não necessariamente é uma causa oriunda de um espírito trevoso ou demoníaco. Agora, acontecem casos que são, assim, é uma grande quantidade de coisas que acontecem, uma em seguida da outra, e o cara tem a vida devastada. O cara era um cara legal, um cara bacana, ele cuidava bem do seu... Mas as coisas acontecem e não dá para ele prever que iria acontecer determinada coisa. Entendeu? Então, nisso aí o cara tem um grande prejuízo de repente, porque ele não previu que ele podia ter um prejuízo, de repente, sei lá, pegou fogo na empresa dele, ele não fez um seguro, vai saber o quê? Enfim, coisas que acontecem que não tem uma explicação muito lógica. Então você tem que tentar buscar sempre dentro de você se o que está acontecendo, o que aconteceu, tem explicação lógica. Então não tenta atribuir culpa para ninguém. Veja se você está errando. E se você errou, assuma a sua culpa, tenta melhorar como pessoa e não erre mais. Se você conseguiu o perdão da pessoa amada, se você conseguir reconstituir sua empresa, manda bala, tá? Ou cuidar da sua saúde melhor também. Então é assim que você deve fazer. Agora, veja bem, não pode ficar atribuindo tudo também a entidades espirituais. Isso é um grande erro. Então tem que pensar com muita calma onde estão os erros, tá? E aí sim, de repente, pode-se até trabalhar magicamente para melhorar isso. Mas primeiramente você tem que fazer uma avaliação sincera de que, de repente, você foi o principal culpado, né, por todas essas vicissitudes aí na sua vida. Também nesse caso, a infestação não necessariamente ela precisa ser demoníaca, tá? Às vezes não é isso que está acontecendo, às vezes a casa está com uma carga, está pesado, está com um espírito obsessor, ou de repente fizeram realmente algum trabalho, ou é inveja mesmo, ou você trouxe alguma coisa da rua, ou é uma coisa que já estava no local. Tudo isso você tem que avaliar. Se fenômenos físicos estão acontecendo com frequência, não, né, pessoal? Às vezes o pessoal, a luz daquele lugar queima toda hora, pô. A pessoa foi ver, tem um problema na fiação. Não vamos também, né, achar que tudo é problema demoníaco. Às vezes não é. Mas vamos pensar com calma para ver aquilo que é e o que não é. E com isso você consegue então resolver, né, o X da questão. Tá? Então essa questão de infestação você tem que avaliar muito bem. E muitas vezes com uma boa defumação da casa, uma limpeza energética, firmar um local, um altar, você mesmo tomar banho de ervas, a família, né? Cuidar, enfim, zelar do lado espiritual seu, da sua casa, do seu ambiente, purificando ele constantemente, esse problema ele deixa de existir, tá certo? Raramente infestação, na minha opinião,
é qualquer coisa de natureza demoníaca. É muito raro isso daí, tá bom? Bom, pessoal, o diabo não pega ninguém como refém, né? Isso aí é até uma besteira falar uma coisa dessa, tá certo? Não tem nada disso não, tá bom? Então a possessão demoníaca não só necessariamente pode ser uma possessão demoníaca, pode ser uma possessão por um espírito das trevas ou um espírito obsessor. Você tem que avaliar o tipo de entidade que está ali. A entidade trevosa, ela tem as suas características trevosas, demoníacas, sem ser demônio. É uma coisa assim que ela faz um apelo, né, tentando dizer que ela é o próprio capeta, o demônio, essas coisas assim. Mas na verdade não é. É um espírito trevoso qualquer, tá certo? Ou por uma ação de magia negra, alguma coisa assim desse tipo. Tá? Agora, veja bem, a pessoa mexer com coisa errada, eu sempre falo, goécia, magia negra, tá? Fica mexendo com práticas que ela não conhece, ela pode sim ser obsediada, pode ser dominada, pode ser até possuída por um desses ditos cujos aí da goécia. Não pense você que não acontece. Isso acontece e acontece muito. É por isso que nós estamos definitivamente banindo esses sistemas da nossa vida. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena mesmo, tá certo? Então isso aí é fato, não tem dúvida nenhuma. E essas coisas podem dominar a mente da pessoa? Pode. A pessoa nem se lembrar do que aconteceu depois. Agora, o diabo não pega ninguém como refém. Isso não existe, tá? Ninguém vai pegar ninguém como refém. Refém de quê? Vai pedir o quê? Resgate? Não existe isso daí. Agora veja bem, muita gente hoje em dia virou moda na internet, vai consultar cartomante, isso é de outra vida. São espíritos de outra vida, só porque é mais fácil do que explicar dessa vida, né? Eles não conseguem entender, não conseguem explicar e não tem mediunidade nem evidência para falar, olha, foi fulano, que você teve um relacionamento assim, ou aconteceu isso, ou foi isso. Então eles inventam essa história de outra vida. Cuidado com isso, tá, pessoal? Coisas kármicas vêm de outra, mas não é assim também, tudo é de outra vida, não é não. Muitas vezes é dessa mesmo, tá? Outro dia mesmo uma pessoa falou isso daí, eu peguei e falei, não é não, veio disso aqui, não tem nada de outras vidas, isso é baboseira, tá? Então presta muita atenção, as pessoas às vezes se enrolam, vamos ser claros, né, nas consultas, não tem essa aí, tudo agora é kármico de outra vida, isso é kármico de outra vida. O demônio te perseguindo lá de outra vida. Não, não é. Tá, pessoal? Realmente não é assim. Tá? Agora, você mexeu, você abriu a porta, o portal, você resolveu, né, se aproximar, enfim, aí você pode realmente pegar alguma coisa. Abrir um portal sem saber, fazer práticas de magia, onde você abre portais sem ter conhecimento de causa e efeito, você pode abrir o portal sim para uma criatura demoníaca e aí você vai estar em maus lençóis. É bem grave o negócio, tá? Para efeitos, pessoal, todo tipo de trabalho espiritual, nesse nível, quando a coisa está muito grave, é sempre aconselhável, né, que você procure alguém que realmente tenha conhecimento para poder te ajudar, ou te orientar no mínimo, tá certo? Porque senão, às vezes, uma má orientação pode complicar ainda mais a sua situação. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Muito, muito cuidado. Procure quem tem conhecimento, procure exatamente quem pode realmente orientar você. Tá? Tem pessoas que não entendem absolutamente nada do que fazem, falam um monte de besteira e depois é complicado, aí agrava a sua situação. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, lojauniversomagico.com. É só você clicar lá, escolher o seu curso e baixá-lo no seu smartphone ou PC na seção de downloads. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!